esteja tudo bem com vocês. Qual é o livro mais misterioso do mundo? Mas antes, vocês já sabem, vocês vão se inscrever no canal, curtir o trabalho da gente, comentar e compartilhar com seus filhos, seus amigos. Os nossos temas são sobre livros, cultura, educação, temas muito diversificados. Meus amigos, o livro impresso só surgiu no século XV, mas antes, muito antes, foram escritas várias obras literárias registradas em paredes, pedras, blocos de argila, couro, papiros, entre vários outros materiais. Oficialmente, o primeiro livro do mundo, ou a história mais antiga, é um poema sobre um rei sumério chamado Gilgamesh, ou Gilgamesh. Nesse poema, meus amigos, já aparecem grandes temas da história humana, como coragem, amizade, inveja, amor e, como sempre, a famosa obsessão humana pela busca da eternidade, ou pela compreensão da finitude, o fim da vida, e também a espiritualidade. E como a obra foi escrita na mesma região dos povos semitas do Oriente Médio, é natural que ela apresente referências ao dilúvio e ao Noé da Bíblia, chamado pelos aqueles povos de Utnapishtim. Utnapishtim. A epopeia de Gilgamesh, meus amigos, foi descoberta em uma série de placas de argila em escrita cuneiforme, que é a escrita cavada no barro com uma cunha, que era típica daquela região da Suméria. A obra encontrada nas ruínas da cidade de Nínive descreve as aventuras do rei fundador da cidade de Uruk, rei Gilgamesh, a qual ele governou por volta de 2700 antes de Cristo. A narrativa consta de 12 cantos com 300 versos cada um e foi traduzido no século XIX da nossa era. Então, pessoal, vocês devem estar se perguntando, mas afinal, do que fala esse texto? A lenda, de acordo com a lenda, o rei Gilgamesh era um grande conhecedor do mundo e era tido até mesmo como um sábio, mas ele governava seu povo com um rígido reinado, obrigando todos os seus súditos a construírem uma muralha fortificada, meus amigos, ao redor da cidade de Uruk. Apavorado com as atitudes de Gilgamesh, o povo clamou à deusa Ishtar, que ouviu o pedido e atendeu às preces do povo, enviando Enkidu, que era o seu protegido, que vivia nas florestas dos cedros. Provavelmente é a atual região do Líbano. Enkidu deveria desafiar, vencer Gilgamesh em um duelo e também matando logo em seguida. Esse duelo não nos lembra o de Davi e Golias, pessoal? Então, Enkidu chegou ao palácio do rei e todos eles se enfrentaram. E eles logo se enfrentaram, mas não houve vencedores e desafiantes. E eles, pasmem, meus amigos, se tornaram amigos. E ainda mais, resolveram sair pelo mundo para viverem diversas aventuras, enfrentando monstros e outros obstáculos. E a deusa, como é que ficou nessa situação toda? A deusa Ishtar, ficou cheia de ciúmes daquela nova amizade e tentou seduzir Gilgamesh. Só que o rei ficou sabendo que quem se apaixonasse pela deusa morreria. E ele decidiu, então, não ter amante nenhuma, não ser amante da deusa. A deusa, mesmo assim, se vingou, matou o grande amigo do rei Gilgamesh de forma cruel. Enkidu ficou agonizando por vários dias antes de morrer.
E abatido, muito abatido, triste, desiludido com a morte de seu amigo, Gilgamesh partiu em busca de respostas e de novos desafios. O rei desejava encontrar o segredo, meus amigos, que só os deuses possuíam. E o que era? A imortalidade. E durante a jornada, Gilgamesh encontrou um homem imortal chamado Utanapishtim, o longínquo, mais conhecido como Noé. Noé da Bíblia, o patriarca Noé, em hebraico, Noah, que fez uma revelação muito interessante do segredo dos deuses. Em tempos mais antigos do que aqueles que viviam, os deuses haviam decidido inundar a terra de Shuripak. Por causa da sua devoção, Utanapishtim foi escolhido para construir uma arca no deserto e abrigar seus familiares, amigos e os quadrúpedes e as aves da sua escolha. Ele obedeceu. Depois de 6 dias e 6 noites, salvou todas aquelas pessoas e aqueles animais. Para cumprir a missão, Utanapishtim recebeu uma recompensa: a imortalidade. E agora, meus amigos, qual o livro mais misterioso do mundo? Será que vocês imaginam a história por trás desse livro? Fica aqui o desafio. Vou deixar um tempo para vocês pensarem. Nós sabemos que existem livros, tantos livros, muitos livros, diversos livros muito antigos e incompreensíveis ao redor do mundo, que fica muito difícil eleger qual deles é o mais estranho dos estranhos. A Biblioteca do Vaticano, por exemplo, meus amigos, é praticamente a estação central de todas as obras, ou de muitas das obras que a humanidade não tem acesso. Alguma coisa deve ter lá que vai trazer a resposta para a gente. Mas, em termos de acesso, se tivermos que escolher apenas um, acho que o Codex de Rohontse talvez seja o mais enigmático de todos eles, principalmente se considerarmos a complexidade do alfabeto no qual ele está escrito. Amigos, muitos acadêmicos, pesquisadores, cientistas, arqueólogos, ninguém, absolutamente ninguém, sabe exatamente qual é a origem do Codex de Rohontse, mas todos concordam, todos convergem que podem ser os países Hungria, Romênia e Índia. Esses países podem ser as fontes geográficas mais prováveis. Em 1838, o conde Gustav Batthyány doou parte de sua biblioteca à Biblioteca de Ciências da Hungria. Foi quando esse livro apareceu pela primeira vez e permaneceu naquela instituição até 1907, até ser levado para a capital da Hungria, que é Budapeste. Na época, o livro recebeu o nome da cidade Rohontse, localizada na região oeste da Hungria. Atualmente é conhecido como Rernitz e fica na parte austríaca. Um detalhe histórico, meus amigos: muitas cidades do centro e do leste europeu mudaram de país por algumas razões políticas, entre elas, ou após a divisão, a queda do Império Austro-Húngaro, ou depois da Primeira Guerra, ou depois da Segunda Guerra Mundiais, porque esses países foram redesenhados, tiveram suas fronteiras redesenhadas. Então, uma cidade que pertencia a um país,
hoje pertence a outro. Mas vamos voltar aqui ao nosso Códex. Uma pista do passado desse livro muito misterioso pode ser o registro feito em 1743 no catálogo da Biblioteca Rohontes dos Batiani, que diz: Orações Húngaras, volume 1º, 12. Essas informações descritas sobre o tamanho e o conteúdo de um certo livro coincidem com os do Códex. Por outro lado, no catálogo só existe essa informação que é totalmente vaga e nada mais. Não existe mais nada sobre o Códex. Um outro ponto muito intrigante é que o idioma no qual o livro foi escrito é muito semelhante ao húngaro antigo. Mas até aí, tudo bem. Só que o texto apresenta partes escritas em uma língua totalmente estranha, meus amigos. Muitos linguistas, como os húngaros Ferenc Tóth e Paul Rumfalv, em 1840 se dedicaram intensivamente a desvendar essa língua, porém eles não chegaram a nenhuma conclusão. Existem diversas traduções, todas mas muito diferentes umas das outras. Uma lenda urbana gira em torno. Dizem que o Códex de Rohontes talvez seja uma fraude. Isso mesmo, uma fraude de algum falsificador de antiquários e nacionalista nascido na região húngara da Transilvânia. Da Transilvânia, veja só, na região húngara da Transilvânia. Fazendo um parênteses aqui, meus amigos, a região da Transilvânia é compreendida pela região noroeste da Romênia, onde fica o castelo do Conde Vlad, e a região sul da Hungria. Essa é a região da Transilvânia, uma região muito montanhosa, coberta de ursos pardos, ursos lobos e árvores muito frondosas. Daí vem a lenda do Conde Vlad. A gente pode até fazer um vídeo aqui sobre o Conde Vlad, Vlad Draco, quem foi ele na realidade. Mas voltando aqui ao nosso contexto, esse falsificador de antiquários, Samuel Literat Nemes, que ele viveu entre os períodos 1796 a 1842, é um dos fundadores da Biblioteca Nacional Széchenyi de Budapeste. Ele era conhecido por ter feito várias falsificações que foram capazes de enganar a muitos eruditos e estudiosos da época. Para vocês verem o talento como foi utilizado para coisas erradas. Mas essa acusação foi feita pelo historiador húngaro Karol Szabó em 1866. E vocês sabem por que Szabó acusou Nemes de falsificação? Sabem por quê? Porque Szabó certa vez foi enganado por Nemes. Então essa foi uma verdadeira vingança por dor de cotovelo, meus amigos. Então, como não tem muitos indícios da falsificação por trás do Códex, mesmo que alguns especialistas tenham declarado que o Códex de Rohontes é uma verdadeira piada, uma brincadeira sem sentido, tem outros historiadores que se debruçam nessa investigação desse material. Mas afinal, vocês devem estar a se perguntar: o que tem neste livro de mais misterioso do mundo, que lhe confere
esse apelido de o livro mais misterioso do mundo? Meus amigos, o alfabeto utilizado no Codex de Rohansz é extremamente complicado. Ele tem 200 símbolos diferentes. Olha só, 200 símbolos diferentes. 10 vezes mais que o número de caracteres de qualquer idioma conhecido, em 448 páginas de 12 por 10. Há aproximadamente 87 ilustrações que indicam um cenário em que cristãos, pagãos e muçulmanos convivem e que também são frequentes os símbolos da cruz, da meia-lua e o do sol. De repente, os escritos podem ser também ideogramas, assim como o chinês e outros idiomas do Extremo Oriente, e não de um alfabeto, simplesmente um alfabeto em si. Estudos acadêmicos aceitam que algumas traduções hipotéticas existem e defendem que o texto seja de caráter litúrgico. Então, ele seria um evangelho apócrifo sobre a infância de Jesus. Olha só! Isso mesmo, alguns estudiosos defendem essa ideia, até porque o que sabemos sobre a infância de Jesus? Nada. Praticamente não existem referências a esse momento da fase dele, da infância até a fase adulta. Não conhecemos nada da sua infância e da adolescência. Então, muitos estudiosos defendem essa ideia. Então, meus amigos, ficaram curiosos? Ficam aqui as dicas para vocês pesquisarem sobre esses dois temas de hoje. A história do rei Gilgamesh, que num determinado ponto é absolutamente idêntica à história do patriarca Noé, e essa coincidência nos faz observar que as lendas do Oriente Médio se embaralham, se emaranham entre si como se fosse uma teia de aranha.
E isso é absolutamente fascinante, né, meus amigos? E se você gosta de mistérios, não pode deixar de pesquisar e conhecer um pouco mais sobre o livro mais misterioso do mundo e que jamais foi decifrado. O nosso tema de hoje, o Codex de Irohonte. Mas é isso, meus amigos. Desejo um Shabbat Shalom Mevorah, um sábado abençoado e uma semana de presença divina a todos. Um forte abraço e valeu!